Existe uma história que chegou até nós, que foi contada pela Guiomar. Guiomar nasceu e foi criada numa pequena cidade do estado do Piauí. Até os 20 anos ela viveu ali. Depois ela se casou e mudou-se para São Paulo. E ela decidiu contar para nós essa história que ela acha muito intrigante. E disse que realmente aconteceu e é uma história verdadeira no interior do estado do Piauí. Um homem casado, pai de 7 filhos, com dificuldade de criar todas aquelas crianças, aquele homem acabou decidindo abandonar a mulher e os seus filhos também. Foi embora, deixou a mulher e as crianças a Deus dará. O tempo foi passando. Muitos anos depois, o homem adoecido voltou para casa, onde ele ainda morava a sua ex-esposa e seus filhos, e ele pretendia ficar morando ali com eles. Claro que a esposa não permitiu. Ela já estava morando com outro homem. Havia outro no lugar dele. Ele abandonou aquela mulher. Não quis mais saber. Não deu notícias. Não mandava ajuda para criar as crianças. Então, outra pessoa entrou na vida daquela mulher e ajudou a cuidar daquelas crianças que foram abandonadas pelo pai. A mulher mandou o homem embora. Ele triste, chorando, dizendo que estava arrependido e que se fosse possível voltar ao passado, ele jamais faria aquilo novamente. Mas a mulher disse: você não pode ficar aqui. Não tem lógica eu cuidar de você com o meu marido em casa. Eu devo respeito a ele. Você não quis mais. Você abandonou a sua esposa. Você abandonou seus filhos. Vá embora. Procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém da sua família, familiares, amigos, com quem você viveu, por onde você andou todos esses anos, onde você gastou o seu dinheiro, que você nunca mandou nem 1 litro de leite, nem 1 quilo de feijão ou farinha, para que seus filhos pudessem comer. Não queremos você aqui. Os filhos não quiseram nem receber o pai. Não quiseram nem olhar para a cara dele. A mãe daquelas crianças, agora já adultas, falou para o homem ir embora e ele se viu obrigado a ir embora daquele lugar. Mas o que aquele homem fez? Durante algumas noites ele ficou rondando a casa da sua ex-esposa e dos seus filhos. Ele rondava aquele lugar. E existia uma história de que aquele homem se transformava em lobisomem. E agora, depois de tanto tempo, aquele homem ainda insistia com a ex-esposa dele, dizendo que ele não queria colocar a vida dela e nem das crianças em perigo, e por isso ele decidiu abandonar a casa. Mas essa história não colou, a mulher não aceitou ele de volta, e ele teve que ir embora. Claro, depois de muitos anos, voltou atrás do que ele havia feito de errado, mas a mulher já estava morando com outra pessoa. E com certeza o outro homem não aceitaria a presença dele ali naquela casa. Nem mesmo os filhos, como já dissemos, não quis nem conhecer nem olhar para a cara do pai. E ele foi embora, triste. E a mulher ainda achou que aquele homem estava inventando aquela história para que talvez ele conseguisse fazer com que ela perdoasse ele, achando que ele fez o correto, que fez o bem, e por defender a família, por não querer colocar a família em perigo, e por isso ele foi embora. Mas ele nunca ajudou. Então essa história não colou e a mulher não permitiu que ele ficasse morando ali com eles. O homem saiu, mas durante as madrugadas, aquele homem sempre voltava a rondar a casa da ex-esposa e dos filhos. Ele ficava espiando o movimento, tudo o que eles faziam, que horas eles saíam, que horas voltavam. Ele queria conhecer os filhos, como é que estavam hoje, na atualidade, quanto tempo se passou, e ele queria saber, na verdade, quem eram os filhos dele. Ele nem mesmo conhecia. Ele saiu de casa, eram todos bem pequenos, meninos e meninas também. Numa noite, aquele homem foi pego de surpresa. Enquanto ele estava
escondido atrás de uma árvore. Ele ouviu um rosnado atrás dele. Ele pensou, deve ter algum cachorro por aqui. E continuou ali escondido, olhando para a casa, vendo a movimentação. Pessoas entravam, pessoas saíam. E aquele rosnado se aproximou. Agora estava mais perto dele. Ele olhou para trás, olhou para um lado, para o outro. E era uma noite de lua cheia. Havia muita luz naquele lugar. Mas onde ele estava, a sombra da árvore não permitia que ele pudesse ter uma boa visão do que estava ao redor dele. E ele continuou ali, escondido atrás da árvore, com medo de que alguém da casa pudesse vê-lo. E nisso pensariam que fosse algum ladrão e talvez um morador, o marido da ex-esposa dele, pudesse ter uma arma e saísse correndo atrás dele disparando para que ele fosse embora daquele lugar e parasse de espiar aquela casa. E de repente, aquele homem que estava escondido atrás da árvore, aquele mesmo que abandonou o lar, a esposa, os filhos, sentiu um respirar nas suas costas. Alguém estava fungando nas costas dele. Ele ficou gelado, deu um pulo para frente, abraçou a árvore e olhou para trás. Ele viu que ali atrás dele, quase colado no corpo dele, estava um lobisomem em pé. Aquele lobisomem tinha os olhos vermelhos e parecia que não tinha assim ar de boas amizades. O lobisomem estava disposto a atacar aquele homem que estava espiando a casa. O homem rapidamente colocou a mão na cintura e puxou a sua faca e deu um pulo para o lado, enquanto o lobisomem saltou em cima dele e saíram rolando naquela palha e gritava pedindo socorro. E não demorou muito para que o homem desse uma punhalada, pegou de raspão, riscou o peito do lobisomem. O lobisomem pulou para trás e ficou urrando ali, sentindo a dor, enquanto passava a mão nos pelos, sentindo aquele sangue escorrendo pelo seu corpo. De repente, aquele lobisomem foi tomando forma de uma pessoa e, para a surpresa daquele homem, quando toda aquela transformação terminou, era uma mulher e provavelmente era a sua filha mais nova. Quando ele saiu da casa, nasceu a sua 7ª filha. O 7º filho foi uma mulher. Ao invés de virar uma bruxa, como acreditam as pessoas, aquela menina se transformou num lobisomem. Ele tinha visto ela entrando na casa alguns dias atrás, enquanto ele estava espiando a casa para saber quem tanto morava ali e para conhecer seus filhos. E ele viu aquela jovem, uma jovem ruiva, muito bonita, agora estava ali diante dele, nua e com o sangue escorrendo pelo seu corpo. O homem não sabia o que fazer, ele começou a gritar apavorado e saiu correndo, porque ele não queria ser um assassino da filha dele. Logo, as pessoas que estavam na casa, ouvindo os gritos, vieram correndo até aquele lugar. Veio a mulher, os seus outros filhos e o seu atual marido para ver o que estava acontecendo e encontraram aquela jovem ali segurando aquele sangue que estava escorrendo. Mas, graças a Deus, não foi fatal. Foi somente um corte no peito daquela mulher, que era um lobisomem, na verdade, e enquanto ela se transformou naquela jovem, então levaram-no para dentro da casa e fizeram os primeiros socorros. E aquele homem depois nunca mais apareceu ali. A mulher olhou para a filha e para os outros filhos também, para o seu atual marido, e disse: com certeza foi o meu ex-marido que estava ali. E ela atacou o próprio pai por ódio por ele ter abandonado toda a nossa família. Mas agora ele não aparece mais, porque se ele aparecer, nós vamos chamar a polícia para ele, dizendo que ele tentou cometer o homicídio na família. Ele que vá embora e nunca mais apareça por essa região. A Guiomar, que nos enviou essa história, disse que aquele homem realmente nunca mais voltou naquela região, naquela cidade. Ninguém mais ouviu falar daquele homem. Algum tempo depois, essa conversa veio à tona, a família começou a passar um para o outro, até que muitas pessoas ficaram conhecendo essa história de um pai que abandonou a casa ao voltar e ser rejeitado
porque ele abandonou todos ali. Aquela filha, que era filha de possivelmente de um lobisomem, também se transformou numa mulher loba e atacou o próprio pai para que ele fosse embora daquele lugar.